Oi, gente, e aí, tudo bem? Vamos continuar juntos aí as correções das questões de 46 até 50 dessa mesma prova, tá? De prótese dentária da prova da aeronáutica de 2026, tá bom? E como sempre, eu vou pedir para você que não está inscrito, por favor, se inscreve, tá? Me ajuda muito a continuar produzindo esses conteúdos aqui para vocês. E se você gostar do conteúdo, curte o vídeo também, que ajuda a divulgação do canal, tá bom? Muito obrigada e a gente vai agora começar a questão 46. Então, vamos lá, questões 46 a 50, tá? O ano de 2026. Eu trouxe aqui a prova letra A, tá bom? Do ano lá do CADAR, da prova de prótese. Vamos à questão 46. Implantes servem como uma estrutura para sustentação protética. Dessa forma, antes da cirurgia, para a instalação do implante, as considerações de prótese pré-implante constituem uma fase vital, né? Sim. Considerando a descrição acima, qual o espaço interoclusal mínimo necessário para uma prótese fixa sobre implante, tá? E aí tem essas opções aqui. Essa questão aqui, ela foi anulada, gente. O concurso anulou a questão, provavelmente porque acaba tendo uma divergência aqui, né, de autores com relação a esses números, tá? Acho que pode ser que algum autor fale diferente do outro, e como a prova da aeronáutica não inicia, né, aqui o texto com um autor específico, né, indicando a quem eles estão se referindo para a solução da questão, acaba que isso acontece de ter questões anuladas, tá bom? Então, por esse motivo, a questão 46 não tem resposta, está anulada. Vamos para a questão 47. Essa questão 47, que está aqui na tela, ela é uma questão que fala a respeito da classificação de Kennedy para próteses parciais removíveis, tá? Esse assunto é um assunto que é uma classificação mundialmente conhecida. Então, não vai ter esse problema que teve na questão anterior, que foi anulada, né, por conta da possibilidade de divergência entre autores, tá? Então, nesse caso aí, o nosso gabarito é letra B. Por quê? Está perguntando no enunciado qual é a classificação que está relacionada com o edentado posterior unilateral, ou seja, só de um lado da arcada, né? Essa classificação é a classificação de Kennedy número 2, tá? A gente sabe que a número 1 é quando é o edentado posterior bilateral dos dois lados da arcada, tá bom? A classe 3 é quando tem o espaço protético intercalar, né? Quando tem essa área essa extensão edentada intercalada na arcada, tá bom? Então, é a classe 3. E a classe 4 é quando tem justamente a ausência só dos dentes anteriores, tá? Os posteriores estão presentes na arcada. E aí é considerada a classe 4, que é aquela classe que não tem modificação, lembra? Então, por conta disso, nosso gabarito da questão 47 é a letra B, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 48. Existem diversos sistemas cerâmicos disponíveis atualmente para a confecção de próteses fixas. No momento da escolha do sistema a ser utilizado, alguns fatores devem ser avaliados, como, por exemplo, o material empregado, sua resistência à flexão, a tenacidade à fratura, translucidez e as dimensões mínimas recomendadas para a fabricação da peça cerâmica, né, no caso. Assinale a opção correta sobre as cerâmicas puras, tá? Então, ele está perguntando aqui de metal free, né? O de silicato de lítio é uma cerâmica ácido resistente com alta resistência? Não, né? A gente sabe que o silicato de lítio é ácido sensível, ou seja, ele é condicionável, né? Quando é ácido sensível, significa que ele é sensível ao condicionamento ácido, tá? Então, vou escrever aqui para vocês ao condicionamento ácido. Que ácido é esse? É o ácido fluorídrico, né? Não é o fosfórico, tá bom? Então, essa opção aqui, letra A, tá errada. Letra B, cerâmicas puras podem ser utilizadas apenas para dentes anteriores, devido à sua fragilidade e menor resistência? Não, né? Nada a ver. A gente pode usar tanto em posterior quanto em anterior, tá? Aqui está escrito apenas. Não é apenas, né? Usa para dente anterior, mas também para dente posterior, tá? Errada aí. Letra C. As cerâmicas puras são indicadas apenas para próteses parciais. Apenas, ó, de novo, fiquem de olho nessas questões aí, né, nessas palavras. Apenas para próteses parciais, pois não possuem resistência adequada para próteses totais? Não, nada a ver, né? As cerâmicas, elas não são utilizadas mais como dentes artificiais há muito tempo, né? A gente utiliza, hoje em dia, dentes de resina. Então, isso aqui não é mais uma realidade, nem para parcial, né, nem para total, tá bom? E a indicação dela não é apenas para isso, a indicação é outra, né? É, no caso, para prótese fixa.
As cerâmicas puras apresentam excelente biocompatibilidade e podem ser usadas tanto em dentes anteriores quanto posteriores. Certinho, tá? Nosso gabarito aí, portanto, da questão 48, letra D. Questão 49. As bases de prova com plano em cera utilizados na confecção das próteses totais removíveis são ajustados de acordo com características biotipológicas do indivíduo, dando previsibilidade ao resultado final do trabalho. Considerando a descrição acima, no ajuste do plano de cera inferior, qual é a referência que deve ser utilizada para a altura distal do plano de cera? Então, ele quer saber aqui qual é o limite, né? Qual é a referência e a estrutura de referência que traz esse limite distal aí para esse plano de cera inferior, tá bom? Então, a gente tem lá no livro do professor Teles, que é um autor do livro de prótese total, a gente tem lá um capítulo só sobre esses planos de cera, tá? Que o autor chama de planos de orientação, tá bom? Então, vou escrever aqui planos de orientação, tá bom? E aqui, no caso, ele está falando sobre o plano de orientação inferior, tá? Da mandíbula. E aí, o que ele informa? Ele diz que a referência que é utilizada na altura distal é a metade a 2/3, e justamente aqui, na letra A, é o nosso gabarito, porque ele fala de metade a 2/3 da altura da papila retromolar, tá? Então, esse é o limite aí para o plano de cera inferior distal, tá? O limite distal desse plano de cera. E aí, pessoal, vamos lembrar de não confundir a papila retromolar com a papila piriforme, tá? Aqui na letra C, ó, fala metade da papila piriforme. Não é a papila piriforme, tá? Então, vocês têm que lembrar aí que a papila piriforme é aquela abertura óssea lá no crânio, tá? Que não tem nada a ver, tá? Então, tem a ver com uma estrutura óssea, tá bom? Que está relacionado aí àquela localização da cavidade nasal, né? Na parte anterior, tá bom? Então, vou escrever aqui para vocês cavidade nasal, tá? Então, está relacionada à parte anterior aí do crânio, tá? Que aí forma principalmente pelos esses ossos maxilares e os ossos nasais, tá bom? E a gente tem a nossa cavidade nasal, que tem essa estrutura aí da papila piriforme, certo? E aí a gente tem também as outras opções, tubérculo do lábio, que não é uma opção correta, e dimensão vertical de repouso, que é a nossa DVR, que também não tem absolutamente nada a ver, né, com o plano de cera inferior, tá bom? Então, nosso gabarito, portanto, letra A. Essa questão número 50, ela é uma clássica da prótese fixa, tá? Então, a gente vai ver a diferença aí entre MIH, que é a máxima intercuspidação habitual, e a RC, tá? A posição mandibular determinada pelo maior número de contatos dentários é chamada de MH, tá? A gente sabe que a máxima intercuspidação habitual, ela tem a posição determinada pelos dentes, tá bom? Diferente da RC, né? Que a RC, ela independe dos contatos dentários, tá? Então, por causa disso, essa é a nossa resposta aqui da próxima frase. Enquanto a RC independe de contatos dentários, tá? Então, nosso gabarito, letra C, tá bom? Que traz essa diferença aí entre MH e RC, né? A MH é aquela posição tem o máximo contato ali dos dentes superiores com os inferiores, né? Tem esse encaixe dentário aí e não está dependendo da posição do côndilo na articulação da ATM, tá? Ela depende de contatos dentários, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó. A MIH, ela depende do quê? Depende dos contatos dentários, tá? Mas ela independe do quê? Da posição dos côndilos da ATM, tá? E a RC? A RC é o exato oposto, tá? Ela depende justamente dessa, ela depende dessa posição, né, que está estável ali da ATM, então ela depende da posição ortopédica estável da ATM e ela independe do quê? Dos contatos dentários, tá? O que uma depende, a outra independe. E assim por diante, tá? Vice-versa.
Então, uma vez que vocês decoraram isso e aprenderam isso, a gente tem esse nosso gabarito, letra C, não tem outra resposta aí para a questão, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje. E eu espero vocês, tá bom? No próximo vídeo, pra gente continuar corrigindo aí agora as questões de 51 a 55 dessa mesma prova, tá? Até lá. Tchau, tchau.